Fala família, beleza? Hoje a gente vai estar trabalhando aí com o assunto coeficiente de forma. Muita gente tem dificuldade nesse assunto, que para mim não precisa ter esse bicho de sete cabeças todo, tá? Eu sempre deixo listas de exercício na descrição dos vídeos. Então, velho, façam essas listas, porque assim, você vê o assunto a primeira vez, aquilo causa um desconforto, né? Você tá vindo, você nunca tinha visto o assunto, aí já vem um assunto que é um pouco abstrato. Pô, eu sei que é foda, pô. Então, façam uma lista, tá? Façam uma lista que eu boto bastante exercício lá e vocês não vão ter problema com isso aqui. Pode confiar em mim, pode confiar. Eu vou ser bem didático nesse assunto, porque eu sei que muita gente tem muita dificuldade nisso aqui. Muita dificuldade de observar, de entender, confunde. Mas fiquem tranquilos, velho. Fiquem tranquilos que eu vou fazer aqui com a maior paciência. Agora sim, eu preciso que vocês façam as listas, tá? Fazendo a lista, pô, tá safo. E esse link aqui, que eu tô dando essa aula, está na descrição também. Então, acompanhe. Enquanto eu vou dando a aula, eu vou olhando também o material. Beleza? Então vamos começar aqui, antes de mostrar aqui a aula, deixa eu só ir pro nosso quadro, um momento. Pronto. Ai, desculpa aí esse áudio que tá muito ruim, tá, gente? Eu tô sem o fone. Tá, o que acontece? Os coeficientes de forma, o que que eles fazem? Coeficiente de forma. Eles nada mais são do que parâmetros de comparação entre o nosso casco do navio. Então, olha aqui o nosso casco do navio com figuras geométricas conhecidas. Então, pô, tipo assim, eu tô botando aqui um quadrado, mas não é necessariamente quadrado, tá, gente? É só para ficar bonitinho. Com figuras geométricas conhecidas, né? É isso, bom. O coeficiente de forma é isso. É um parâmetro desse tipo. Ele vai servir lá na frente para estudos hidrodinâmicos, tá bom? Mas isso eu só falei a fim de conhecimento, a fim de sanar uma curiosidade aí, né? Porra, por que eu aprendo isso? Tem utilidade, ok? Então, vamos olhar essa aula aqui de jeito diferente, né? Deixa eu olhar aqui, mostrar para vocês cascos de navio. Cada casco, ele tem uma peculiaridade. Por exemplo, olha esse casco aqui. Eu não sei nem que navio é esse, mas eu vou supor que é um navio tanque, um navio que carrega petróleo. Por quê? Porque esses navios são focados muito mais em colocar o máximo de carga possível no espaço do que em velocidade. Pô, mesmo uma pessoa que não estudou no mais alto grau da física pode perceber, pode até por observação entender que um casco desse tipo aqui tem um arrasto muito grande, né? É quase um U, né? Então, tipo assim, o que a água vai segurar esse casco, pô, chega a ser assustador, né? Agora vamos olhar diferente desse tipo de casco aqui, que é mais gordo, que é gordão. Deixa eu olhar, tentar ver um casco bem fininho aqui. Olha só, esse aqui já é bem diferente, é quase um casco em V, né? Ele é bem fino, bem afinado. Eu vou ver se tem uma imagem melhor. Mas esses coeficientes, eles nos dão uma informação. Olha só, porra, perfeito isso aqui, pô. Olha o que eu falei do casco em V. Essa lancha já é uma lancha mais recreativa, né? Então, talvez aqui o ideal seria ter um consumo menor e uma velocidade maior, né? Um consumo de combustível menor, né? Porque o cara que tem uso recreativo não tem tanta grana quanto um armador, um dono de um navio. E, às vezes, ele quer só velocidade na locomoção, né? Ir do ponto A ao B de forma mais rápida, mais confortável. E cada embarcação, ela tem sua peculiaridade, né? Sua peculiaridade. Então, navios container. Vamos olhar, vamos voltar para nossa aula agora. Então, observe. Antes de falar qualquer coisa de coeficiente, vamos olhar um navio veleiro, como é o caso do navio veleiro. Olha só a diferença, né?
O navio veleiro, você percebe que ele é mais esguio, né? Mais magrinho, assim, digamos assim. Por quê? Porque, pô, ele é movido à força do vento. Então, ele já não tem a força que um motor pode te dar. Então, ele precisa ser muito eficiente, pô. Muito eficiente. E o veleiro, ele não foi feito com o intuito de carregar, né? De levar o máximo de carga possível. Diferente de, por exemplo, que eu falei lá do porta-container. Perdão, desculpa, do petroleiro. Olha a diferença, né? É um casco todo voltado para carregar o máximo de volume possível. E um petroleiro é bem devagar, ele só quer carregar bastante carga, né? A velocidade ali vai de uns 12 nós, porra. Então, assim, cada tipo de casco traz uma informação. Aí um porta-container. O porta-container ele tem que fazer um mix dos dois. Por quê? O porta-container ele trabalha com cargas que podem ser perecíveis, né? Ou que tem uma demanda muito alta, eletrônicos que pô, tem uma rodagem muito grande, entende? E cada casco ele tem uma peculiaridade. Como eu disse, o graneleiro também ele quer carregar muita carga, já é um pouco menos que o petroleiro. Mas enfim, agora vamos entrar no assunto de fato. Isso foi só assim uma introdução. Acho que isso ajuda a você a fixar o assunto, tá? Então, esses coeficientes vão nos trazer informações. Quais informações são essas, né? Tipo assim, o quanto do casco, do volume submerso, nesse caso aqui, o coeficiente de bloco, né? Ele se aproxima de um paralelepípedo. É isso. Vamos lembrar da fórmula aí do volume de um paralelepípedo, que é, é largura, comprimento vezes altura. Vamos lá. O que que é o L? Não é o comprimento? O que que é a boca? Não é a largura? O que que é o H? Não é o calado? Não seria a altura? Pronto, é isso, pô. E esse volume submerso é justamente essa parte amarela aqui. Deixa eu só voltar para o nosso quadro para eu passar uma informação para vocês. Calma. Vamos lá. Eu vou desenhar um navio aqui, rapidão. O coeficiente de bloco, vocês não vão inventar de colocar o volume do navio inteiro, não, velho. Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Então aqui tem a superestrutura, aqui tem, sei lá, tem um tanque aqui, tem outro tanque aqui, tem um guindaste, né? Tem um guindaste aqui, sei lá. Aí a água tá batendo só até aqui. Bicho, tu vai trabalhar com o quê? É só com esse volume aqui submerso, é o volume de carena. Você não vai, você não vai pegar, tipo, o volume disso aqui, não. Pelo amor de Deus, viu? Volume submerso. E aí, o volume submerso é esse aqui, né? Aí qual vai ser o calado? O calado vai ser essa altura. Calma. O calado vai ser essa altura. Aqui é o calado, né? Deixa eu botar de outra cor, porque os dois estão roxos, aí é foda, né? Aqui, pronto. Aqui vai ser o calado. Aqui vai ser o comprimento, né? E a boca seria tipo isso aqui, ó. Vamos fingir que eu tô olhando de cima esse navio, tá? Tô olhando de cima, de cima. Aí a boca seria isso aqui, a boca. Entendeu, pessoal? Aí vocês vão analisar o casco dessa embarcação, tá? Deixa eu voltar agora para a nossa aula. E aí ele vai dar um número, né? Adimensional aí, vai dar tipo assim, ó, por exemplo aqui, 0,726, nesse caso aqui. Quer dizer que o volume de carena representa 73%, aqui neste caso, da, do paralelepípedo que está circunscrito a esse casco. Beleza? Ok. Vamos passar para o próximo. Agora, esse foi o coeficiente de bloco, né? Agora, o coeficiente da seção mestra, né? A ideia é a mesma, pessoal. A diferença vai ser a comparação que você vai fazer. Vamos lá. O coeficiente de seção mestra, o que que vai analisar? A área da seção mestra, vamos lá. Qual é a área da seção mestra? Porra, isso aí tem que estar na ponta da língua, né? Seria a maior área transversal da embarcação, né? Deixa eu só mostrar uma parada aqui. Aqui no nosso caso é bacana. Ó, vou botar um casco bem, bem fininho. Observe o seguinte. No meio aqui é onde tem a maior largura do casco, né? Deixa eu olhar aqui de lado, de cima. Pronto, de cima. No meio aqui é onde tem a maior largura, vocês estão vendo? Então, aqui teria, mais ou menos nessa região aqui, teria
a seção mestra, né? Então você ia pegar essa área só, a maior área transversal, né? E aí pronto, vamos fingir que eu fiz um corte aqui, peguei essa maior área transversal e joguei para cá, tá vendo? Beleza, vou botar aqui bem fininho. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa área e vai dividir pela boca vezes o calado também nessa região, né? Aqui também ia ser a maior boca do navio, porque, por exemplo, na proa e na polpa ele pode ser mais afilado, só que a boca que você vai pegar sempre é a largura máxima, e o calado a gente considera meio, né? Porque seria como se fosse a média do calado avante, calado ré, pode ser que dê diferente, mas para fins de estudo, utiliza como se fosse a média dos calados, que seria o calado a meio, né? Que é o calado que a gente usa de estudo mesmo. Tudo bem, pessoal? Segue a mesma lógica do coeficiente de bloco, né? Então, uma embarcação que estiver mais preocupada em carregar carga, ou que precisa ser, pô, um que precisa ser mais rápido, aí já vai ter um casco mais próximo do de V, né? Que precisa ser um formato que perfure a água, né? Precisa ser, por exemplo, navios da Marinha, né? Os navios da Marinha, que eu digo Marinha de Guerra, eles não são voltados para carregamento de, de carga em si, né? Não é para carga, é para fins militares. E um dos aspectos dessa faina militar é a velocidade, né? É ser tático. Então, os navios da Marinha se aproximam mais a um casco em V do que de um casco em U. Estão entendendo? E é isso. Então, vai pegar a área da messe, dividir pela boca vezes a altura que seria o calado. Tranquilo. Então, percebam que o coeficiente de bloco ele era um parâmetro de volume, né? E aqui seria de área. Ok. Vamos descer. Esse aqui é muito próximo também do coeficiente da seção mestra. A diferença vai ser o seguinte: ao invés de ser a área transversal, né, você vai olhar a embarcação de cima. Então, você vai pegar a área do plano de flutuação e dividir pelo comprimento vezes a boca. Então, olha só, segue o mesmo esquema, você segue a mesma lógica, por exemplo, do veleiro lá, né? Ou você pode ver que um navio mais, uma embarcação que ela é mais fininha, pô, tá quase um losango isso aqui. Pô, ela vai ser mais focada ali na eficiência, né? Pô, para ser mais rápida. Cada casco, cada embarcação tem sua aplicação. Diferente de uma, porra, que vai cheiona, né? Isso aqui possivelmente não vai existir. Aliás, não, perdão. O mais próximo disso aqui que a gente tem são balsas, né? E, inclusive aqui é, no norte do país isso é muito comum. Para quem não sabe, eu estou em Belém, no Ceaba, né? E, e na realidade é comum ver essas balsas, né? Velho, eu vou mostrar aqui. Tem balsa fluvial de petróleo. Eu achei muito massa isso aqui. Olha como é o bagulho, velho. Olha como é. Tá vendo? Pô, essa imagem não tá nem muito legal. É quadradão o negócio. É quadradão. Tá, não deu pra ver uma imagem muito legal, mas acho que vocês já conseguiram ter ao menos uma ideia de como é. Tá vendo? Porque vem um empurrador atrás e vai levando a balsa. Então, de fato, existem esses formatos menos comuns, né? Para quem é de mar, aí quem mora perto da praia, é mais difícil ver isso. Mas acontece, né? E é isso. Então, esse é um parâmetro que vai observar a área do plano de flutuação e dividido pelo comprimento vezes a boca. Então, observe que cada um tem sua peculiaridade, né? Um você vai pegar o volume do casco, o outro você vai pegar a área só que a área é transversal, o outro você vai pegar a área só que a área é de cima, né? Então, vamos no nosso quadro rapidinho para eu mostrar um negócio. Ó, dessa imagem aqui, ó. Dessa imagem aqui que eu peguei. Eu tô pegando essa embarcação que eu desenhei e olhando de cima, tá vendo? Então, a área do plano de flutuação seria isso aqui, ó. Tá vendo? E aqui deu o comprimento, ou perdão, ali é a boca e vamos botar o comprimento. O comprimento é isso. Deixando claro que essa área do plano de flutuação, ela é correspondente
aquela altura da linha d'água, né? Seria essa área aqui, ó, onde eu estou riscando. Ó. Tá vendo? Não é a área do deck, né? Do convés principal. Não, a área do plano de flutuação é a área onde a água está batendo ali, beleza? Isso aí já era para estar também na cabeça, beleza? Se não tá, volta lá na aula de planos e dimensões de referência da embarcação. Fechou? Vamos voltar para a nossa aula. Acho que esse está batido também. Mesma coisa, ó, você vai pôr se o coeficiente deu 0,60. Por que que isso quer dizer, pô? Quer dizer que minha área do plano de flutuação corresponde a 60% da área do retângulo que circunscreve a área do plano de flutuação. Volta ao vídeo e escuta de novo o que eu falei. O que que significa esse 0,60? Que a área do plano de flutuação representa 60% da área do retângulo que circunscreve este plano de flutuação. Essa área desse plano de flutuação. Eu sei que pode parecer complexo, mas, velho, confia em mim, faça as questões, vai ficar tranquilo, vai ficar de boa, tá bom? É, então, vou recapitulando, coeficiente de bloco vai analisar o volume, né, o quantos por cento representa o volume do paralelepípedo que circunscreve esse volume de carena, né? O da seção mestra segue a mesma lógica, só que a diferença é que é uma área transversal. Plano de flutuação, idem, né? Só que a diferença é que vai ser a área vista de cima, do plano de flutuação vista de cima, ok? E agora, o coeficiente prismático. Deixa eu só fazer uma observação que, matematicamente falando, eu acredito que isso não seja um prisma, tudo bem. Pela definição de prisma, de ser, se eu não me engano, é dois lados paralelos, né? Enfim, eu de fato esqueci. Só que eu acho que isso não se enquadra como um prisma. Porém, não ligo, né? Para fins de arquitetura naval, parabéns, vocês ganharam nova definição de prisma aí, tá bom? O que acontece? A gente vai pegar a área da seção mestra e multiplicar pelo comprimento. Deixa eu voltar para o quadro, porque esse possivelmente seria o que pode dar mais confusão. Não acho que vai dar, mas tudo bem. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui. Vai ter a hora da seção mestra, beleza? Então tá aqui. Essa aqui é a nossa embarcação. Tá aqui a quilha, né? Tá aqui o convés principal. E tá aqui o nossa superestrutura, olha só, bonitão. Tá vendo o navio de frente? Tá vendo o navio de frente aqui, beleza? O navio tá vindo na sua direção, tranquilo? Aí o que que a gente vai fazer? Pô, eu tô vendo aqui que essa é a maior área, né? Essa é a maior área que tem no nosso casco, beleza? Aí o que que eu faço? Eu pego essa área, aí eu vou botar essa área aqui, só que ó, olhando de lado agora. Peguei essa área e joguei aqui, ó. E faço uma extensão dela. Então, como é que vai ficar? Calma aí. Pra cá, pra cá. Aí eu vou e ligo, né? Porra, aí sim. Calma, calma, calma. Pronto. E aí eu criei um prisma com essa área da seção mestra, que é a maior área do nosso casco ali, né? Pronto, é isso. Você criou uma figura geométrica. Lá no coeficiente bloco, o que que era? Não era um paralelepípedo? Beleza, sempre vai ser um paralelepípedo, pô. Aqui, não. Vai depender da seção mestra que você tem, né? Do formato dela, digamos assim. Então é isso, gente. Aí o que que vai acontecer? Vamos voltar para a nossa aula agora. Aqui. Você vai pegar a área da mestra, multiplicar pelo comprimento, foi o que eu fiz ali de estender aquela área da seção mestra. E aí vai pegar o volume de carena e vai dividir por isso, por essa figura geométrica que você criou. Tranquilo, gente. Tranquilo, tranquilo. É, eu acho que já finalizei todos os coeficientes que a gente precisa trabalhar, são esses quatro, ok? Cada um deles aí vai servir para
Para fins de análise de referência de casco mesmo, a partir desses coeficientes você consegue tirar algumas informações e eles servem para contas também lá na hidrodinâmica, efeitos hidrodinâmicos de resistência ao avanço do navio, a resistência que a água faz no casco, esse tipo de coisa. No mais é isso, vou mandar a lista para vocês. E a última coisa, na realidade, que eu queria falar é uma relação que tem uma fórmulazinha, né? Que também não é bicho de sete cabeças, velho. Se você chegasse, se você chegar, você poderia chegar sozinho nessa conclusão. Que o coeficiente de bloco nada mais é do que o coeficiente da seção mestra vezes o coeficiente prismático. E a dedução dessa fórmula está justamente aqui. Só pegar o coeficiente da seção mestra, multiplicar pelo prismático e vai dar o coeficiente de bloco. É só isso. Só isso. Tem aqui a dedução passo a passo. Eu não vou nem pro quadro para falar isso porque eu achei muito simples. E aqui eu deixei algumas informações de curiosidade, né? Olha só, sobre o veleiro aqui, o que tem que ser um casco rápido. Tem que ter uma mínima resistência ao avanço, né? Aí já é um coeficiente de bloco bem mais baixo. E é isso, gente. É isso. Eu acho que deu para entender tranquilo. Observem, observem esses assuntos assim e façam os exercícios. Pô. Façam os exercícios porque vai ajudar muito para vocês fixarem isso aí. Tá tranquilo, gente? Beijão. Espero de verdade ter ajudado aí vocês. É, podem falar sempre que precisar de alguma coisa. Escreve nos comentários aí. Geralmente o pessoal não escreve, mas, velho, fique à vontade. Tá bom? Estou à disposição aí para ajudar todo mundo. Então, é isso. E acho que até a próxima.